Boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós temos aqui o primado evolutivo, dentro da autoevoluciologia, que é a condição da realidade posta em primeiro lugar, de maneira inequívoca, inteligente, racional, lógica e teática, por parte da consciência lúcida. A conquista primadológica, o primado essencial, o primado da lógica, a primazia do fundamental, a primazia de tempo, a primazia de espaço, a primazia de ordem, a escolha do primado apropriado, as catarses intraconscienciais, a dissecção analítica dos autoproexogramas, ou do autoproexograma, a magnitude do primado, a sutileza dos primados, a hiperacuidade pessoal, as escolhas das autoridades essenciais, das autoprioridades essenciais, as autoprioridades evolutivas de ponta, as vantagens da escolha ponderada do primado evolutivo. Então, veja bem, o que é que você coloca em primeiro lugar para evoluir? Isso aqui é o primado básico. Agora, nós temos aí 20 categorias de primados essenciais ou mais relevantes no universo da holofilosofia, da conscienciologia. Está na página 24, taxologia. No fim, nós falamos, o primado da evolução consciencial se impõe à consciência intrafísica quando mais autoconsciente em relação à evoluciologia, à cosmoética, à conviviologia e à interassistenciologia. Você já escolheu atentamente a realidade prioritária, colocado como primado autoevolutivo? Qual? Há quanto tempo tem obtido êxito nos autodesempenhos? O primado é muito importante porque cada pessoa tem uma necessidade diferente, porque tem experiências diferentes. Então, aquilo que serve para um não serve para outro. Aquilo que alguém procura não serve para outra pessoa procurar. Cada um deve procurar o primado daquilo que tem mais necessidade para preencher um gap, um vazio, um vácuo dentro das suas realizações evolutivas. Eu quero dizer que esse verbete aqui, ele tem das prioridades na fatologia, um S, a prioridade, está faltando o I na principiologia, e tem também um travessão da primadologia com a evoluciologia, ali na trinomiologia. Isso tudo nós já vimos aí. Agora, quer dizer que esse é o verbete 1023, tem 4 páginas, 59 elogias e tem 8 máximas. A Rosa, se quiser ampliar, pode colocar mais um estrangeirismo que aumenta. O mais tem que estudar. Agora, quero dizer para vocês que eu tenho algumas perguntas que eu vou tentar responder aqui, desde já. Quando, após exercício projetivo, a pessoa percebe extrafisicamente mãos exercendo pressão sobre seu tórax, mas não consegue ver quem, e sendo tal fato recorrente, como interpreta essa situação? Isso mostra que possivelmente o meu amigo é ectoplasta. É um sensitivo ectoplasta, que está com as reações físicas da ectoplasmia ou da sua energia. É bom você estudar mais o problema de energia e ver o que se faz. Uma coisa boa também é testar, por exemplo, acoplamentário. Isso aí pode te ajudar mais, aqui em Foz. Sentir o estado vibracional espontaneamente durante 2 dias consecutivos, sem ter pensado no assunto previamente, seria intervenção de amparador? Primeira coisa, você não está falando se você sentiu bem ou mal. Você de saber, foi agradável, foi confortável, foi sadio, foi tranquilo, foi evolutivamente positivo? Se foi, pode ser amparador.
Mas às vezes também é necessário que você faça mais experiência e anote suas sensações. Sei que minha pergunta foge ao tema, porém necessito de ajuda. Moro com meu pai, que por suas vezes é músico, e o uso da cocaína, maconha e álcool é uma prática por ele, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Minha mãe era cantora, dissomou aos 46 anos de parada cardíaca, suponho eu, por overdose, pois o laudo não chegou em minhas mãos. Sou universitária, já estou com uma idade avançadinha, 25 anos, ela está se sentindo velha, hein? Mas não tenho condições de trabalhar e me sustentar, pois estudo manhã e tarde, somente daqui a 2 anos me formo. Estou nervosa, com medo, não consigo me concentrar para realizar minhas tarefas. Estudo, estágio, docência. E me sinto impotente por não saber ajudá-lo e nem me ajudar, pois não é fácil ver meu pai se matando aos poucos com minha mãe e não fazer nada que acabe com isso. Olha, primeira coisa é que você já pegou o bonde andando, você não tem muita culpa disso. Seu pai só melhoraria se ele fosse internado. Do jeito que está aí, não tem saída, não. Agora, ó, é artista, é músico, vocês já viram. Músico que já embirutou com toxicomania é a coisa mais difícil que tem de melhorar. E eu sei disso porque eu estive lá na clínica Maxwell. E lá havia um monte de músicos, instrumentistas, músicos que compunham música popular, de tudo quanto é jeito. Eu vi como é que é. A situação é precária. Se não internar, não resolve. É o que você falou. Eles vão dessomar mais cedo. Isso tudo é suicídio lento. Agora, você não entra nesse suicídio lento. Qualquer coisa, pare um pouco seus estudos, arranje um emprego para você sobreviver e deixa essas coisas. Arranje um ambiente melhor. Agora, não deve embirutar com isso. Como é que fica? Não tem jeito. Agora, ajudar seu pai. Eu não vejo outra saída. Um caso desse é só internação, mas é tapiação. Nós aqui fazemos esclarecimento. Eu não estou aqui para tapiar ninguém. Eu tenho que falar a realidade daquilo que se passa. Tem certas coisas que a gente vê a pessoa indo para o cemitério. O que vai fazer? Não tem jeito. Se ela quer, se ela está acostumada com isso, a gente já pegou, como eu estava falando, o bonde andando, o que vai fazer? Arranja uma saída. Agora, a gente pode julgar energia, mas não resolve. Um músico desse, que usa todos esses toques há muito tempo, e 3 vezes por semana, ele está assim de assediador. Para afastar, tem que afastar a pessoa. Para afastar os assediadores, tem que afastar a pessoa do contexto dela. Tem que internar o homem. Agora, um caso desse é muito difícil. Geralmente, uma filha, ela não vai ter força para informar ao pai o que deve fazer, né? De modo que, é a vida. Isso aí já devia ter trabalhado antes. A coisa já pegou o bonde andando. Agora, tóxico é isso. Tóxico hoje mata até mais do que o revólver. Por todo lado. E outra coisa, é o maior instrumento dos assediadores exercícios que tem o tóxico. E assediadores são os maiores assassinos que tem. Assediadores exercícios. São os homicidas da humanidade. São os que matam mais. Outra coisa, gostaria de saber se haveria a possibilidade do curso de TENEPS avançado ser gravado em DVD. Seria possível também incluir relatos das pessoas veteranas? Acho que seria interessante para uma análise e comparação com os novatos da mesa. Pode vender depois o DVD. Já teve outra pessoa que falou isso mesmo. Eu acho que é uma boa para ajudar o CAEC. O que vocês acham? Então, é preciso da turma, da infraestrutura, viu, Laura? Fazer um jeito de fazer a infraestrutura do DVD do curso da TENEPS. Ontem na TENEPS, logo que começa o EV, sinto a pressão forte do fronto chakra. Parece que algo é colocado no meio da testa. Tenho a impressão de que só existo da testa para baixo. Senti dor no umbigo chakra. Mas assim que acabou a TENEPS, todas as percepções acabaram. Seria uma consciência doente? Eu senti a dor dela? Pode ser que tenha sido, mas olha, isso aí tudo indica que não é bem isso não. É o seu desenvolvimento parapsíquico. Às vezes no desenvolvimento a pessoa sente determinados desconfortos. Para isso é que a gente fala que o ideal é a pessoa notar todas as sensações e vivências para ela ver como é que ela progride
e se desenvolve com as percepções parapsíquicas. Outra pergunta, só uma curiosidade, o senhor tem algo a ver com William Blake, o escritor inglês? Não. Ele era muito ainda da frescura, da arte, do processo emocional, de uma estética muito estabelecida. Eu não tenho temperamento nenhum para isso. Urubu serva que você vai ver e comer tudo, soco na cara e fratura exposta. Impacto terapia. O Blake, como eles gostam de falar, porque ele não é Black não, é Blake, tem um E no fim. O Blake foi um grande artista. As pinturas dele estão em todas, tudo quanto é lado. Tem umas clássicas aí, e elas são assim, muito claras. As pinturas do Blake são igualzinho gibi. Ele era um cara tipo da arte sequencial. Observa que parece quadros de quadrinhos, as pinturas dele. Agora, gente, eu queria falar para vocês aqui que uma doença nova, que eles não sabem se é isso que eu estava falando, se é frescura, se é processo psicológico, se é um problema de supersensibilidade animal, ou se é uma reação psicológica. O nome que se usa hoje é eletrosensibilidade. São pessoas que adoecem com o processo da energia elétrica. Agora, hoje isso está começando a ficar mais sério, e o lugar que usa mais energia elétrica para viver dentro de casa é na Suécia. E lá a doença já está sendo reconhecida. Já tem município e prefeitura que já está dando até dinheiro. Tem aqui um caso, 50 mil reais equivalentes, eles deram para reformar a casa da pessoa para melhorar a doença. Nós temos, eu já tenho visto no Brasil, pessoas assim. Na comunidade conscienciológica também tem gente assim. Agora, a maioria hoje, principalmente os físicos, como sempre, que os físicos são os últimos a acordarem, que eles mexem com o elétrico. Então, eles só acordam depois. Em matéria de consciência, eles sabem pouco, não entendem nada. Então, o que é que se passa? A maioria dos físicos não admite esses doentes eletrossensíveis. Já tem muita gente que admite. Agora, são doentes por causa das radiações de computadores, celulares, carros e até luz elétrica. Eles são chamados de doentes eletrossensíveis. Muitos deles estão morando agora à luz das velas e ao som da arcaica máquina de escrever. Muitos estão voltando a fazer isso em vários lugares. Agora, na Suécia é onde tem mais, porque lá é muito frio. Lá é comum 10 graus abaixo de zero o tempo todo, no ano inteiro. Então tem muita eletricidade, muita coisa para esquentar. Isso aí, perturba a pessoa. O nome que eles gostam de falar é eletromagnetismo, né? Que vem da eletricidade. Agora, eletromagnetismo, a pessoa só sente, você sabe, a hora que passa o pente, aquela coisa do cabelo, esse negócio. Mas veja, o eletromagnetismo, às vezes, perturba certas pessoas em desenvolvimento do parapsiquismo. E outra coisa, às vezes isso potencializa certas manifestações de efeito físico. De modo que, em tese, eu acho que todo tipo de radiação afeta a pessoa humana. De modo que, em tese, a gente tem que estudar isso tudo. Agora, o que se passa? Essa eletrosensibilidade pode dar dor de cabeça, coceira, olhos lacrimejantes, tontura e perda de memória. Na Suécia já são catalogados 2.500 pessoas eletrossensíveis. Já existe até uma associação dos eletrossensíveis. Eles lá consomem mais energia elétrica para iluminar as casas. Os telefones para os eletrossensíveis são venenosos. Eles acham que a bateria, às vezes, tem que ser instalada só na hora no celular, e eles usam fone de ouvido para ficar o mais longe possível do aparelho. Celular é uma coisa que tem muita gente que acha que dá câncer. Isso ainda não foi testado, mas há casos na cabeça muito sérios. E outra coisa, já tem uns aparelhos aí que já mediram que às vezes a energia do celular mexe no processo e vai para o lado sensível da pessoa. Às vezes pode dar uma hepatopatia, uma doença do fígado.
Isso tudo eu já vi gente reclamando para mim, com dados, fez exame, uma opção de coisa. De modo que é uma coisa para se estudar. Agora, a temperatura média abaixo de 10 graus durante o ano é normal. Vestir um casaco com capuz é absolutamente normal. Agora, eles estão usando uma mistura de seda com fios de prata para evitar o processo da radiação elétrica. Agora, o problema é o seguinte, eles não usam, quando estão muito sensíveis, nem computador, nem aquecedor elétrico. Eles preferem uma lareira e luz de vela. Agora, eles já têm um aparelhinho que mede as ondas eletromagnéticas. Agora, outra coisa que eles fazem é o computador dos alunos que fica trancado dentro de uma caixa de chumbo. Ao que me consta, isso aí, os físicos têm razão. Colocar computador dentro de uma caixa de chumbo não vai resolver nada em matéria de radiação, isso aí não. A meu ver, não. Os físicos também acham. Agora, a Prefeitura de Estocolmo não acha, ainda não sabe se isso é uma mania ou se é uma doença. Mas eles estão ajudando os outros. Por quê? Eles já consideram os eletrossensíveis como pessoas doentes. Agora, a frescura fica por conta dos pesquisadores. Agora, a pessoa vive com alergia, dor de cabeça e mal pode ficar em ambiente iluminado com lâmpadas elétricas. Eu só posso falar para vocês que o negócio de radiação elétrica, que o meu me deu câncer aqui, espino celular, aqui ó, no corono chakra, devido às lâmpadas que são com radiação UV. Isso é outra coisa. Esses aqui ó, são mais sensíveis do que eu. Essas aqui, ó, nós colocamos, mudamos as lâmpadas todas. Essas são esquentadoras. Elas são de aquecer, mas elas não têm UV. Agora, ficar debaixo de UV não dá certo. Agora, muita gente acha que tudo isso dos eletrossensíveis é efeito psicológico. Como eles também, já teve gente que achou que era frescura minha eu usar essas coisas que eu uso. Aqui, ó, para eles. Eles são os loucos. Não desejo para eles nada disso que eu passei. Câncer. Olha aqui, espino celular. Esse que me deu na cabeça pode dar metástase. A gente tem que esperar 6 meses para ver se deu. No meu caso, não deu nada. Mas é um perigo. Agora, lâmpadas fluorescentes, que o governo está aí falando que é mais barato, que economiza, eles vão gastar mais dinheiro. O governo do Brasil vai gastar mais dinheiro com as lâmpadas novas que tem aí. Essas de 3, 4 lâmpadas, aquele negócio assim. Ó. Por quê? O povo vai ficar tudo com mais câncer. Dentro da oncologia, eles vão gastar mais dinheiro do que isso que estão achando que vão fazer economia. Eu já falei até agora 8 vezes publicamente sobre isso. O dia que eu for à televisão, vou falar isso aí. É uma das coisas que eu quero ir. Já me deu câncer para chamar atenção. Eu sou uma cobaia. Eu sou um modelo, um molde. Eu tenho que mostrar esse exemplo aí para esse povo para evitar isso aí. Agora, ó, frescura é a vovozinha, tá certo? Lembre-se disso. Negócio, eu fiz exame com tudo isso. E olha, sou médico, já vou para quase 50 anos que eu conheço medicina, sou dentista, mexo com esse negócio, cuido da minha saúde. Estou com 76 anos, ando no mínimo meia hora, dia sim, dia não, 5,1 na esteira aeróbica, estou subindo e descendo 2 vezes por dia. Isso equivale a 1 quilômetro, sendo que a subida aí, tem gente que sobe comigo e perde o fôlego, eu não perco. Vamos entender bem, eu tenho autoridade física, biológica, para falar sobre esse assunto, tá certo? De modo que esse negócio de eletrossensível é uma coisa para se estudar. É frescura? É mania? É psicologia? É sensibilidade? Temos que estudar isso mais. É um assunto sério que eu acho que deve ser estudado. Agora, ó, esses suecos não estão brincando. A Suécia, vocês sabem, é a terra lá do Swedenborg. É coisa séria. Tem muita gente que estuda lá. Tem muitas cabeças. Outra pergunta. Quais obras o senhor recomendaria a quem quer estudar latim? Nacionais ou importadas?
Alguém aí já falou sobre o colégio invisível da tradutologia? Já. Essas coisas nós já falamos. Agora, estudar latim, o ideal seria você pegar um latinista de peso e estudar com ele. E ele, então, vai indicar qual é a melhor bibliografia atual. A holoteca nossa tem muitos livros de latim e no Holociclo tem os melhores dicionários de latim que existe por aí afora. Qualquer coisa, se você aparecer aqui em Foz, o dia que você vir, procura conversar com o professor Jaime Pereira, que é o nosso latinista oficial. Ele entende o assunto com profundidade. E ele pode indicar os dicionários que eu mesmo também indicaria para você estudar. Latim, em primeiro lugar, precisa ter um dicionário na mão bom. Nós temos todos os grandes dicionários de latim aqui para valer. Latim é uma coisa que não morreu, pelo contrário, está tendo até mais vivacidade o processo do idioma e a aplicação dele atualmente. Eu, como vocês sabem, uso demais o latim. Uma das coisas que nós temos até uma das seções dos vocábulos, e dos todos os verbetes que nós usamos, as entradas da enciclopédia, que é de latinismo. Pelo menos 2 a gente fala nele, mas um específico, que é a hominologia, que é estudo da personalidade humana, através de expressões do latim bem classificada e identificada. Agora, um outro que se fala muito em latim e grego, que é necessário, é etimologia. E todos os nossos verbetes têm essas 2 seções. Elas são seções fixas. Só para complementar, o professor Jaime escreveu um artigo, A Importância do Latim para o Conscienciólogo, que vai sair agora na próxima edição da revista Consciência. Muito bom, em cima do lance, estou gostando de ver. Você está parecendo até o Loche. Está bem pertinente, não é isso? Agora, outra coisa. Entre as suas obras editadas, quais o senhor destaca no estudo da Grupo Karmologia? Eu destaco o Manual da Dupla Evolutiva. Esquisito, né, eu falar isso, né? Agora, por que eu destaco? Porque estudando o Manual da Dupla Evolutiva, a pessoa vai fazer a ponte para entrar na Grupo Karmologia. Lógica é lógica. O que você acha? Tem lógica? Alguém aí quer fazer um reproche? Quer dar um contra? Mas, então, Manual da Dupla Evolutiva. E olha principalmente as dezenas de dados que a gente fala no fim do manual, no fim do livrinho. Aquilo é terrível para o processo da Grupo Karmologia. Tem mais ou menos 60 itens que a pessoa é desafiada a enfrentar. Quais aspectos importantes e prioritários do estudo dessa ciência? Olha, na Grupo Karmologia, em primeiro lugar, fazer a ponte da intercompreensão, que é feita através da dupla evolutiva. Depois disso é que vem o resto. Mas se uma pessoa não consegue viver com uma outra, ela não precisa estar pensando no resto, que ainda não consegue viver. É um bicho que ainda está dentro do covil, quer dizer, da loca. É uma cobra que ainda não saiu da loca. Se ela não consegue viver com uma outra pessoa, como é que ela vai viver com 2, com 3, com 5, com 10, com 1000? Não tem jeito. Olha a lógica, tudo baseado em lógica que eu estou falando aqui. Como sempre, eu procuro ter um pouquinho de lógica nas coisas. E falar tudo com racionalidade. Outra, é a última, viu, Juliana? Só mais um. Observei que o senhor vem falando frequentemente dos verbetes sobre especificidade, tal qual na página 23, em exemplologia, max primada evolutiva, a interassistencialidade cosmoética, autoconsciente, magna, do ser já tornado desassediado, permanente, total, desperto. Isso pode estar indicando que muitos componentes da CCI, especificamente da Cognops, se encontram de vez quanto a se tornarem despertos? Sim. Quantas vezes eu já falei nisso? Outra coisa, é dessa massa que está aqui que vão aparecer os desassediados permanentes. Não são desses músicos que estão usando toques 3 vezes por semana, ou o homem da rua que não entende nada de inteligência evolutiva, ou aquela pobre senhora que está custando a sobreviver e que não sabe nada sobre cosmoética. São de vocês que nós temos que esperar isso. É dessa massa crítica que está aqui. Não tem outra. Tem lógica isso? Então, eu sou obrigado mesmo
a de vez em quando chamar atenção para a despertologia, desperticidade. E isso é muito sério. E olha, tem mais verbetes, vão aparecer mais outros. Uma porção deles que eu estou falando mais seriamente, com maior profundidade e maior alcance dentro do universo da desperticidade. É de propósito, eu estou indo devagar. Faz favor, é a sua vez. Professor, só do celular eu me lembrei, uma vez eu li uma pesquisa, mas eu não vou saber dizer a fonte, que os homens que carregam o celular no bolso estão mais propensos a ter uma contagem menor de espermatozoides também. Tem. É. Agora, ó, é só pegar no cosmograma, tem um monte de coisa sobre o celular. Coisa mesmo, tem tudo lá. Nós temos pasta com isso, muito material sobre eletromagnetismo também, é bom ver. O eletromagnetismo é esse também da radiação, por exemplo, das torres de eletricidade, tudo isso. Que a radiação não Agora, ionizante, vocês sabem que a eletricidade é uma das coisas sérias para nós estudarmos em Foz. Aqui é a capital da eletricidade do Brasil e da América Latina, Itaipu. A minha dúvida é na segunda página, página 23, ali na enumerologia. Sim. Assim, a pesquisa do primado, a abordagem do primado, a singularidade, o que você quer? Assim, eu estou com uma dificuldade assim, de aprofundar na questão da singularidade do primado A e o diagnóstico, Por exemplo, do primado. Singularidade do primado. Vamos pensar. Serenão aparece aqui. E ele é uma consciência. O primado evolutivo dele é singular, é ou não é? O que você acha? Sim. Uhum. Agora, eu acho que o primado nosso aqui, de vocês, é singular. Vocês já estão acima do homem da rua. Vocês já não são mais tão pé de chinelo. A maioria aqui tem curso superior. É um negócio sério isso. Há uma singularidade disso, não tem, Antônio? Nós temos que ponderar isso aí. A responsabilidade nossa é grande. Uma pessoa que recebeu o tanto de conhecimento, de cognição, de possibilidade de entender as coisas, como nós conseguimos, não só no curso interventivo, mas aqui nessa vida, nesse corpo, a responsabilidade nossa é maior do que a média por aí. Quando a pessoa fala assim, coitado daquela mulher, coitado daquele homem da rua, coitado daquele pré-serenão vulgar, eu estou com coitado, é de você e de mim. Que nós vamos ser cobrados muito mais do que deles. Tá certo? E do diagnóstico daí? O senhor podia falar um pouco mais? Sobre o quê? Logo em seguida, na numerologia. O tem diagnóstico a do singularidade primado. e o diagnóstico do primado. O que é que você escolheu para a sua evolução? Quanto tempo você já está morando aqui? Desde agosto de 2003. 2003? 5 anos. 5 anos. Quando você chegou para cá, aquele objetivo essencial seu ainda é o mesmo ou você melhorou isso? Não, não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo, você melhorou. Sim. Uhum. Ele foi aperfeiçoado. Sim. Então, o seu primado está em desenvolvimento. Então, esse é o diagnóstico que você tem que dar. Em 5 anos, você mudou. Seu diagnóstico é melhor. O seu prognóstico atualmente está um pouco mais claro. E melhorou. Não, estou falando a sua linguagem de diagnóstico. Sim, eu entendi. Tá certo? O que estou falando. Tem lógica, não tem? Tem, Tá certo, obrigada. Então, Ieda. Professor, na fatologia, terceira linha, as catarses intraconscienciais e na parafatologia, as catarses multiexistenciais. Eu gostaria que o senhor relacionasse, aprofundasse um pouco mais. O caso todo é o seguinte, a catarse intraconsciencial é isso que nós acabamos de ver com ela aí, com a Juliana, entendeu? Em 5 anos, ela mudou o objetivo evolutivo dela. Isso é intraconsciencial. Uhum. Agora, a multiexistencial é, por exemplo, alguns dos nossos amigos, igual o Loche, que era casca grossa e que começou a ter sensibilidade aqui a partir de efeito físico, através da dolorização. Isso é a catarse multiexistencial já mexendo no parapsiquismo dele. A hora que começa a mexer no parapsiquismo, isso leva para a mudança dessa vida que vai afetar o auto-revezamento dele. Foi por isso que ele ficou entusiasmado com esse processo da Apex, da Proex. Ele é um exemplo dessa história.
Então, aquilo está mexendo com a catástrofe multiexistencial dele, seriamente. Então, você viu a diferença? Sim. Um é dentro do seu micro-universo consciencial. Sim. O outro é essa vida em relação com as outras. Mas tem alguma coisa que no multiexistencial ele torna como prioridade para ser uma catarse intraconsciencial? Sim, ele vai pegar aquele objetivo que é o prioritário, que é daquele momento evolutivo, de acordo com o ciclo multiexistencial pessoal da atividade e seguindo também uma certa orientação do evolucior do grupo evolutivo. Então é uma coisa mais do que lógica. Você já viu que nós aqui falamos da conscienciologia e a gente dá diagnóstico, mas a gente dá também a terapia, dá a convalescência, mostra quando a pessoa tem que ter alta por ela mesma, mostra qual é o próximo passo que ela tem que alcançar, quais as doenças que ela tem que fazer a profilaxia, tudo nós já temos. Já há técnica para tudo isso depois desses anos todos de trabalho nosso público. Então o problema é só ver. É aquilo que eu falo, os desafios são enormes. Precisa de ver qual o seu fôlego, você quer ir até quando, qual o seu limite, você aguenta até quando, entende? O que mais? Outra aqui é no Principiologia, na página 23, o princípio da prioridade compulsória. Queria que o senhor falasse um pouco mais da questão o princípio da prioridade compulsória. O que você quer com isso? Da questão da compulsoriedade aqui. O compulsoriedade, por exemplo, você, não é o seu caso, mas vamos, por exemplo, vamos supor que você tem uma deficiência psicológica ou mental. A sua memória está falhando um pouquinho. Então, você tem que trabalhar isso aí. Isso aí é uma prioridade compulsória. Sem memória boa, que é uma coisa muito comum, é muita gente assim, nós temos que dar um jeito. Então, o princípio da prioridade compulsória, na questão da cabeça, tem que ver o que é que está faltando se você está bem. Se a pessoa não tem uma boa memória, não adianta só ela ter uma concentração mental, que é a base de tudo. Não adianta ter uma tensão. Mas se ela não consegue conectar as coisas com o passado, que é o problema da memória, está danado. Todo o nosso presente é o futuro, mas ele é plotado em cima do passado. Pois é, mas então, sem memória, a pessoa não existe. A personalidade falha, ela fica oca, a pessoa vegetaliza. Sem memória, vira vegetal. Eu pensei aqui também na questão de outras existências, que você traz alguma coisa para essa, que também, você tem que ser a tua prioridade. Mas às vezes está faltando a memória da retrocognição, não adianta nada. Agora, a hora que eu falo que a pessoa está vegetal, não é vegetal vivo não, tá? Porque você sabe, o vegetal vivo tem memória. Tem a memória celular. Eu estou falando, é aquele tronco seco que está no meio das folhas, em cima da terra, deitado. Isso que é o vegetal que eu falo. Que o vegetal vivo, ele tem memória, ele tem vitalidade. Entende? Obrigada. Mas então, Dom Arlindo, vamos às nossas brigas de hoje. Vamos ver o que é que nós temos hoje. As nossas brigas pacíficas. Agora, na terceira linha da fatologia, sim, tem a escolha do primado apropriado. Eu queria saber se existe alguma técnica, algum caminho. Existe. A primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: você tem que arranjar o primado para aquele momento evolutivo. Amanhã você tem que mudar isso. Então ele tem que ser apropriado, mas relativamente, por pouco tempo, ele é fugaz. O que é que eu perguntei para a Juliana? Há 5 anos você tinha o mesmo objetivo? Ela falou, não, eu mudei. Ela aperfeiçoou. Ela mudou. Então veja, o primado tem que ser aperfeiçoado para esse momento evolutivo. Amanhã pode ser outro. Você tem que ter aumentado aquilo. Ele não é a mesma coisa. Ele é individual. Vocês estão notando que o primado, como objetivo de prioridade da pessoa, ele é super relevante. Agora, muito importante. É individual, né? Ele é individual em primeiro lugar, mas agora, logo em seguida vem a Max Proex. Se a pessoa está no grupo,
ela tem uma proex de grupo, ela tem que ver o primado da média. É a prioridade e ela do tem momento. que acertar o passo de acordo com a marcha da média do grupo evolutivo. Mas, às vezes, ele tem várias coisas que... Não, a pessoa, ela tem aí 1000 coisas para selecionar. Mas ela tem que ver aquilo que é o prioritário. Então, primado é um processo de prioridade. Daquele certinho. Exatinho, exato. Mas então, é o chamado pontual. E a pessoa, como é que a pessoa processa? É o raio laser. Achar? Aqui, raio laser, pontual. Então, o procedimento... Não é a cosvisão. Está vendo? Eu estou mostrando o que não é cosvisão. É um foco... É a univisão. Ele tem que ser unívoco. Não é assim que você fala lá na sua matemática? Unívoco. Eu posso dizer que não pode ser plurívoco. É um mini foco, sei lá. Bem, agora, qual o modo da gente conseguir achar isso? É o nogórdio, é a deficiência, é a menor resistência da pessoa, é o vácuo interno, é o buraco da personalidade, é aquele local que tem uma fresta dentro da área da energia da pessoa. Você sabe que tem uns videntes que às vezes eles querem falar que a pessoa às vezes tem um buraco aqui de lado, assim, ó, na energia. Isso é alteração dos processos de chakra e dos meridianos da energia. Mas ele funciona como uma superação de trafar? Não é só. Superação de trafar e preenchimento preenchimento do gap. Há uma brecha entre eu e você, ó, esse abismo aqui. Vamos preencher isso. Entende? O processo todo é esse, agora dentro da pessoa. Então, quais são os pontos que tem fresta? Tapar as frestas. Então, evoluir nada mais é do que calacetar os buracos da personalidade. Pois é, agora, você acha que na prática, nós em geral, principalmente aqui na CCCI, conseguimos identificar isso com certa facilidade? Sei lá. Com o passar do tempo, se a pessoa está aqui na CCCI, isso é mais fácil. Por quê? As próprias pessoas, pelas reações delas sobre você, já vê você como é que você é. Você mesmo não se viu pela tertúlia e voltou para casa e chegou aqui e fez o meia-culpa, minha máxima culpa? Minha máxima culpa. Então, você não falou isso? O que é isso? Isso aí é o processo. Agora, você não sabe também que eu fui com 5 cobaias. Né? Você também foi? Fui. Foi? Lá. Ele foi com 5 cobaias e saiu bem? Foi. Foi mesmo. Agora, depois ele saiu sem tremer. Ainda não, ele não teve infarto, porque senão eu teria sabido. Agora, Guarni deu um exemplo para vocês. Um italiano dos bravos, carcamano lá daquele, vocês sabem que não é fácil. E ele superou isso tudo. Ele é um exemplo para as espanholas, para os portugueses. Entende? Para um monte aí. Eu não gosto muito de falar em benefício próprio, mas eu acho que tem uma vantagem. Eu faço muita autocrítica. Né? Você faz sim. Às vezes demora um pouquinho, mas você acaba fazendo. Às vezes demora um pouco. Não é isso, Antônio? É isso? Não, mas ele faz. O que demora... Nós temos esperança sempre que sabemos que você vai acabar chegando lá. Porque é questão de filósofo. Agora... às vezes demora para executar. Não, mas você, no máximo, você vai até o outro dia. Agora aqui não passa disso. Agora, outra coisa da fatologia, a terceira linha de baixo para cima, o que você quis dizer com as aproximações simples? As aproximações simples, quando a pessoa, por exemplo, ela consegue mudar alguma coisa, mas ela não dominou aquele contexto. Ela chegou perto, ela ficou na superfície, mas ela não adentrou para mudar o primado. Ela ainda está presa naquilo. Agora, as aproximações dão uma indicação do que é o próximo passo da pessoa, mas não resolve. Por isso que está aqui, a racionalidade como prioridade. Se a pessoa não tiver racionalidade, logo em seguida eu falo isso aí. Não adianta nada. Ela tem que ponderar. Não é isso?
Então ela tem que racionalizar a coisa com seriedade para ver se o primado realmente é o ideal. Agora, a maioria aqui já está mais ou menos com o pé acertado, quer dizer, os passos no lugar. A maioria já sabe. Por exemplo, a Ivanilda já sabe o que ela tem que fazer, que é uma coisa séria. Demorou alguns anos. É verdade, André? Mas hoje você sabe muito mais o que é que você precisa. Aproximação simples, desculpa, mas eu não entendi. Na prática, o que se faz? Com essa aproximação? Na prática, a hora que você viu que você está muito superficial, você vai atacar isso com maior profundidade de abordagem. Vai examinar mais, estudar, ver onde é que você está falhando, qual trafar que às vezes está travancando a conquista daquele nível. O problema é a pessoa procurar. Quer dizer, vamos dizer que eu pego vários trafares e vou fazer... Não, por ali você vai ver o que é que está faltando. Por ali você já tem uma indicação do trafar. É só olhar. Agora, o conscienciograma ajuda demais nisso, que é o que você fez lá. O processo da consciência e a consciência cobaia. Isso ajuda muito. Agora, hoje, uma última pergunta. Hoje você disse que a questão do primado é mais individual. Mas aí estou perguntando, existiria, por exemplo, um que seria geral? Não, é o grupal e o coletivo. Mas, por exemplo, o primado cósmico. Qual é o primado cósmico? A gente supõe. Qual que é? Primado cósmico. É. O primado cósmico... Deve ser evolução. Porque todo mundo está aí para evoluir. Tudo indica que é isso. Agora, eu não disse o que é evolução. Mas tem que estudar. Não, o primado cósmico que eu estou falando. Qual o primado do cosmos? Por que existe o cosmos? Mas a pergunta do geral... Tem evolução atrás disso. É se existe aqui entre nós um que você pode apontar como geral. O nosso chama-se conscienciologia, o estudo da própria pessoa para alcançar a evolução. Esse é o geral. Sem evolução não adianta nada. Então, o nosso processo aqui da Grupo Karmologia é evolução em conjunto. É a Max Proex. É a programação existencial em grupo. CCCI é isso. Nós estamos em pleno desenvolvimento da Max Proex. Primado geralzão nosso. Você pensa bem, todas essas gênias que me ajudam a fazer os verbetes, a trabalhar com a enciclopédia, e esses gênios também que me ajudam. Isso tudo é Max Proex. Essa enciclopédia está sendo feita por todo mundo aqui. Todo mundo está participando disso. Mesmo aquela pessoa que ainda não escreveu nada, ela está colaborando com os erros e os acertos dela. Os erros a gente anota, põe lá no verbete, o que é que vai melhorar. O acerto a gente põe como exemplo. Todo mundo aí está ajudando. Isso aqui é o grande biotério humano que nós temos. Com 5 cobaias, tudo, sem jaula. Quer dizer, em termos, inteiro. Depende, né? Depende. Falou, obrigado. Tá certo? Então, Marisa, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Eu queria que o senhor aprofundasse a precessão inteligente dos altos desempenhos, na terceira linha de baixo para cima. A precessão inteligente dos altos desempenhos. A precessão inteligente é o seguinte, você tem que ver o que é que você tem que colocar quando você vai arranjar um primado ou desenvolver-se do ponto de vista evolutivo. O que você põe em primeiro lugar? Aqui, por exemplo, as pessoas, se elas têm os problemas físicos, ela tem que superar o processo corporal, físico, psicomotriz do cerebelo. Logo em seguida, então, ela vai passar para o processo propriamente psíquico, mental somático, intelectual. Ela vai ver nos predicados dela o que ela precisa. Aí seria bom ela ver aqueles 20 atributos, mega atributos mentais somáticos da pessoa. Então, isso tudo ela tem que ver. O que ela põe antes, o que ela põe depois. O que precede, o que ela pode sucede. O que vem antes, o que vem depois. Isso é que é importante aí no caso. Agora, o primado, ele evolui de acordo com essa necessidade do momento evolutivo. Fazer um planejamento com antecedência. Tudo é planejamento.
Agora, teático. Não adianta ficar só na teoria. Tem que exercer aquilo, vivenciar a situação, fazer a experiência. Princípio da descrença. Tá certo? Tá bom. Valeu. Obrigada. Dom Marcello. Bom, na fatologia eu achei falta de cosmoconscienciologia, ou dessa visão do todo para eu compreender a primazia evolutiva. Isso existe na interdisciplinologia. Você chega lá que no fim está lá, cosmovisiologia. E eu já coloquei nas disciplinas. Tá certo? O que mais? Não, tá. Outra questão. Eu achei muito sério a taxologia desses essas 20 categorias isso aí é terrível, primários. também acho. Eu também achei sério, por incrível que pareça. Foi tanto que eu cheguei, acabei escrevendo. Entendendo? Mas, agora, você vê que são coisas que nós estamos estudando todo dia. Não, né? mas então deixa eu explicar. Agora, eu pensei 20. Ok. Isso pode ser aumentado. Deixa eu explicar por que foi impactante para mim a ponto de eu fazer esse comentário. Eu me lembrei muito da listagem dos 20 megatributos que existe no Tertuliarium, que aqui não está. Bom, mas, enfim, todo lado. E me chamou muito a atenção se eu levar em consideração esses 20 primados aqui e aplicar na prática, acabou. Eu vou chegar a qualquer lugar que eu quiser. Você não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Isso resolve tudo. Tá. Agora uma questão. Você colocou no item 2, atributologia, que o primado do autodiscernimento, ele é... Sobre todos os atributos conscienciais. Exato. Então, ele vem antes... Sem discernimento não resolve nada. Eu te desafio se arranjar outra coisa. Então, ele vem antes... Eu não vejo jeito. Inclusive do CPC. Agora, foi devido esse processo de discernimento que uma vez acabaram comigo. A hora que eu coloquei o discernimento como sendo mais importante do que o dogma, pronto. Que isso é o espírito da coisa, é a essência do princípio da descrença. Então, você veja, eu já usava tudo isso, o princípio da descrença, só que tem que os nomes eram outros. Agora, discernimento, ele é seríssimo. Por isso que eu sempre falo aqui, faz 6 anos que eu vivo falando, que discernimento é uma coisa que não se fala muito. Nem na universidade, nem na academia. Tem gente que chegou para mim com curso superior. Chegou para mim e perguntou assim, Valdo, o que é discernimento? Que eu nunca cheguei a estudar isso. Já é curso superior. Não é que é possível. Quer dizer, falta mesmo estudo, discernimento do discernimento. Entendeu? Falta discernir que o discernimento é importante. Ok. Em outros momentos, você já respondeu que uma das formas de desenvolvimento do discernimento é leitura e debate. Outras alternativas ou técnicas para o desenvolvimento do discernimento, quais seriam? Você fazer a TENEPS, começar a ter mais convívio com o amparador, porque aí vem de cima sobre você. Isso aí aumenta mais. Aí é a influência de cima para baixo. Está entendendo? É o chamado top-bottom, entende? Isso aí ajuda muito, nesse caso. Porque vai ter assim como se fosse uma atualização da sua paraprocedência. As suas necessidades são atualizadas pelo amparador da TENEPS. Ele não fala isso claramente. Ele não chega para você e fala assim, olha aqui, você tem que dar um jeito, vai fazer isso. Não, ele não diz nada disso. Agora, ele só dá aquelas inspirações. Com o passar do tempo, ele vai tendo mais afinidade com você, ele acaba dando sugestões, intuições, inspirações que você capta. O problema todo é isso, a inspiração captada. É a captura da inspiração maior de quem é um técnico que está se manifestando pelo psicossoma direto. Então ele é muito mais forte que a gente. Não dá para comparar. E outra coisa, ele tem uma visão de conjunto que ele está por cima. Você não, você está na base da pirâmide, está só olhando de lado. A sua visão de céu para baixo você não tem. Você tem uma visão horizontal, a vertical é dele. Entendeu como é que é?
Então, essa diferença entre o tenepsista e o amparador não pode ser esquecida por ninguém. Se uma pessoa só de pensar nisso, ela vai ver que a tenepse é mais importante que tudo que eu falo. Eu falo pouco sobre tenepse. Agora, talvez era o caso até desse ponto, eu frisar lá agora nesse avançado, dar um pouco mais, expor o problema da verticalidade e da horizontalidade. Você não acha, Rosa? Talvez é o caso a gente falar isso. Você me lembra lá no dia, anota aí para você me lembrar que eu vou descascar, sabe, a jaca. Vamos falar essas coisas todas com calma, explicitar isso bem. Que tem gente, essa semana mesmo, teve gente que estava me perguntando mais ou menos uma coisa dessa. Você sabe, eu vivo falando na sua área sobre a verticalidade e a horizontalidade. Você já ouviu falar, né? Você vai falar com um jovem. O ideal é que você arranje uma pessoa jovem que tenha 1, 2 anos só de diferença da idade dele. Ele vai escutar mais quem é do mesmo nível, a horizontalidade. Agora, por exemplo, eu que sou avô ou bisavô, vou falar com ele, ele não me dá tanta atenção. Que ele acha que eu estou gagá, que estou ultrapassado, que sou um velhinho, ancião, macróbio, está entendendo? Que estou senil ou qualquer coisa. Que isso, infelizmente, às vezes ocorre mesmo, mas nem sempre, né? Há exceções e há controvérsias. Tá certo? Continuando com as minhas perguntas aqui. No item 20 para a exologia, você colocou a autoperseverança. O primado da autoperseverança na busca do complexo pessoal. Se não tiver perseverança, eu acho que ninguém faz completismo de nada. Porque tem certas coisas que não é só um esforço. Tem que ser um esforço consecutivo, demorado, prolongado. Tem que desenvolver aquele esforço. Tem o mini esforço, o médio esforço e o maxi esforço. E aquilo vai indo. Então, o primeiro passo, ele ainda é fraco. Tem que ver os próximos passos. Então, esse desenvolvimento é a perseverança. Perseverança aí é que leva para a constância e que leva para a tenacidade. Tenacidade é aquilo que eu falo do javali. Entendeu? É uma pessoa tenaz, mas não é com os outros. É consigo. Valdo, o que acontece é que há algumas consciências, intermissivistas mesmo, que têm aí a dificuldade de ter lucidez para saber exatamente as cláusulas da sua proex. Porém, não é o primado aqui não é do conhecimento das cláusulas da proex, e sim da perseverança daquilo que se conhece, minimamente que seja. Mas se a pessoa colocar a perseverança construtiva, fazendo assistencialidade, ela está dentro da proex. Por quê? Tem aí um mecanismo que não tem jeito a pessoa fugir. Cada um de nós veio a essa vida dentro de determinadas condições. Por exemplo, as suas condições de estudo foram diferentes das minhas. O processo, às vezes, econômico seu foi diferente do meu. Enfim, todos esses aspectos são diferentes. Se a pessoa, então, se colocar dentro dessa estrutura, desse mecanismo, dessa grade montada da vida dela, pela recebimento, a recepção que ela recebeu da proex, ela vai saber. Então o processo é, da recepção, o que você está fazendo para fazer a retribuição? Agora, a pessoa tem que localizar, identificar o que ela recebeu. Agora, receber é fácil. Se uma pessoa me falar qual a sua idade e me dê a sua declaração de imposto de renda, eu já falo uma opção de coisa, não preciso muito mais coisa que isso. O conscienciograma, só através disso, você vai ver uma opção de coisa. Por isso que aquele negócio do Big Brother é um perigo. O cara olhar a placa do carro já sabe seu imposto de renda, está danado. Se a gente chegar nesse nível, o governo vai mandar em todo mundo, vai virar uma ditadura. Ditadura pior do que 1984, do George Orwell. Entende? Uma última pergunta agora. No item 18, politicologia, sobre a liberdade cósmica. O primado do emprego da liberdade cósmica como direito consciencial no universo da mega-fraternidade. Isso aí é o fator último, resolve tudo. É, vamos dizer assim, a síntese da situação toda.
o primado do emprego da liberdade cósmica como direito consciencial no universo da mega fraternidade. Quer dizer, o mundo está aí, até o espaço sideral está aí. Você é livre de fazer o que você quiser. Você tem um livre-arbítrio. Agora, você tem gabarito? Você tem competência? Você tem alto desempenho? Sua performance é boa? Seu esforço é bom? Você é da lei do menor esforço ou da lei do maior esforço? Aí vem. Explica um pouquinho melhor, Valdo, por favor. Escuta. Você está no cosmos. O cosmos, você tem liberdade de fazer o que você quiser. O que você é? Você é um pré-serenão? Você é um intermissivista? Você é um desperto? Você é um evoluciólogo? Você é um serenão? Qual é, dentro desse contexto cósmico, o que é que você influi? Seu fôlego vai até 1 centímetro, até 1 metro, até 1 quilômetro, até 1000 anos-luz de distância? Quem é você? O que faz você aqui? Para onde tu vais, ó cachopo? Tá certo? O negócio todo é esse. Então agora, você tem liberdade. Agora então a gente pergunta, isso que você faz é com pouco esforço ou com muito esforço? Você é da lei do menor esforço ou da lei do maior esforço? Você logo de entregar os pontos e jogar a toalha, ou você persiste? Ou você é javali? Eu estou falando você com você mesmo, entende? Então, é você com o Pascolim. Você vê o que você faz. É o Marcelo com o Pascolim, o Pascolim com o Marcelo. Tem que resolver. Agora, você sabe, você é Marcelo, ou seja, martelo, né? Você deve ser filho. Tem que honrar esse nome aí, né? Marcelo. Eu entendo, a minha forma de compreender essa questão é em relação a mini-peça, maxi-mecanismo. Em relação ao maxi-mecanismo, quanto mais eu compreendo a respeito disso, de fato, em termos vividos, mais eu vou conseguir entender essa liberdade, assim que eu entendo essa questão. Agora, mais impositivo se torna a minha vida, ou seja, mais... Mas não é só a sua vida, não. O próprio desenvolvimento do trabalho é mais impositivo que a sua vida. Sim. Você deu um passo. O próximo passo vai ser baseado nesse que você deu. Sim. Às vezes é preciso de um terceiro para aquele segundo funcionar. Olha a imposição em cima de você. Você entendeu? Veja bem, o que é que eu já falei aqui mais de uma vez? Eu hoje estou refém dos verbetes. Sim. Eu sou refém da enciclopédia. Eu sou refém das texturas. Eu sou refém de vocês. Pior da história. Hoje eu sou refém do sol. Não posso andar no sol por causa da pele. Não. Enfim, eu sou semi-inválido. E estou felicíssimo. Nunca tive tanta liberdade de fazer o que eu gosto como hoje. Agora, durma com barulho desse e vê se me entende. Não há paradoxo nisso, não. Não, voltamos ao e discernimento. Nem contradição. Você entendeu? Sim. Agora, meus horários são todos medidos. Um amigo meu chegou aí e queria. Eu fui jantar uma vez com ele. Na segunda vez que ele quis ir até no lugar que eu quero conhecer, eu falei assim, eu não posso. Senão vai atrasar o meu material. As minhas coisas que eu estou fazendo, eu não quero sair disso. Então é conforme o dia que eu posso fazer certas coisas. Conforme o dia eu não posso. Então eu tenho uma rigidez pior do que de caserna, feita pela minha consciência. E me sinto felicíssimo. Então veja, é isso que você tem que estudar. Qual o seu nível? Muito obrigado. E eu tenho meu turno mental somático. Você já viu, né? Aquele verbete. Uma hora, fala nesse turno mental somático para a turma da Sinvex. Vamos ver a reação que você vai ter com a meninada. E no fim você fala assim, gente, agora que nós já estudamos o turno mental somático, eu pergunto a vocês, quantos anos que nós vamos demorar para fazer isso? Isso no fim de tudo. Aí já vai ter uma ideia
vamos dizer assim, de prospectiva, né? Mas é bom a pessoa saber que tem desafio maior do que aqueles que ela está pensando pela frente. Dom Cláudio. O professor colocou hoje aí a frase evoluir é calafetar os buracos da personalidade. Isso tem relação direta com a linearidade, com esse processo de ser refém. Eu poderia falar mais sobre isso? Eu ia perguntar outra coisa antes. Mas não, o problema todo é o seguinte, as pessoas, elas paralisam a evolução, ou seja, ficam marcando passo, que significa que elas estão regredindo, quando tem algum gap, quando há alguma brecha, quando algum trafar está predominando sobre o resto. Então, esse trafar é um buraco que tem que ser preenchido. É uma lacuna. A personalidade está mutilada. Ela precisa dar um jeito de ter uma completude naquela área. Então, veja, nós todos somos isso. A gente vem para cá, para essa vida, cheio de fissuras. Na psicologia isso chama fissura psicológica. Agora, o que nós temos que fazer é preencher e grudar essas fissuras. Dá um jeito de acabar com isso. É o que nós tentamos fazer. A conscienciologia visa isso. A consciencioterapia objetiva apontar essa realidade. A conscienciometria mostra essa realidade. Enfim, todo o nosso trabalho está aqui para preencher as nossas deficiências. O objetivo, então, é mostrar esse mecanismo trafárico. O objetivo é a gente melhorar nós mesmos. E tudo depende do esforço pessoal. Está certo isso aí? Agora, a sindromologia. Sim. Eu quero que o professor, por favor, fale. A síndrome do estrangeiro, a síndrome da alienação parental. Essa segunda síndrome da alienação. A síndrome da alienação parental é o seguinte, por exemplo, a maioria da turma aqui, não caiu nessa síndrome. Por quê? Todo mundo saiu de casa sem fazer um gap, sem desvestir santo, sem criar uma lacuna na família. Então, isso, assim, é a hora que a pessoa faz isso. É a fuga, né? É a fuga, ela tira o corpo fora. Por exemplo, aquela moça de 25 anos que fez a pergunta aqui, que o pai é músico e que toma toques 3 vezes por semana. Ela está com o pai. E a situação é precária, porque agora o tóxico do pai e o tóxico da mãe, que já morreu, estão influenciando a vida dela. Mas ela está firme junto dos pais, presta atenção. Aquilo ali devia ter socorrido antes. Até que ponto que ela devia pode ajudar? Devia ter insistido com o pai há muito tempo. Mas aí, a hora que a mãe morreu, devia dizer, agora o senhor vai ser internado, porque eu não quero ver o senhor morto. Ela devia ter feito isso. Às vezes até fez, mas não conseguiu nada. Né? A gente não sabe. Então, a morte da mãe foi ótima como recurso para mostrar o que o pai está fazendo. Agora, o pai caminhar pelo mesmo lado, mesmo jeito da mulher dele, essa filha, possivelmente, será que ela teve coragem, gabarito, personalidade, firmeza para enfrentar o pai? Aí é que é o X. A morte foi um alerta, um sinal para ela, né? Foi, já mostrou como é que é. E ela também agora, ela não pode embirutar com isso, por isso que eu estou falando. Se ela continuar assim, ela começar a ficar perturbada com isso, o ideal é ela arranjar um emprego, esquecer, tranca a matrícula, depois ela pega lá o que ela vai fazer. Nesse caso a gente tem que ver o prioritário. Isso é que é o primário. Nesse caso não é uma fuga, né? Seria um processo. Não, pelo contrário. Isso é a retirada da laguna. Na minha terra o nome disso é estratégia. Outro nome que eles usam é tática. Outro nome que tem é lógica. Tudo é isso. Tem certas coisas que a gente não pode estar insistindo no mesmo caminho, não. Tem que parar um pouco. É parar para medir estação. Quer dizer, para refletir, ver como é que fica. Binomiologia. Sim. O professor podia falar mais sobre o binômio prospectiva? Prospectiva primadologia. A prospectiva da pessoa, ela não pode esquecer jamais qual é o objetivo básico. Esse objetivo básico fugaz, que ele é efêmero, ele é transitório,
é o primado. Então, qual o primado que a pessoa procurou? Qual que é o mais necessitado, ou o mais necessário, a coisa que a pessoa precisa mais, idealmente, aqui, nesse momento evolutivo? Então, ela tem que ver isso. Agora, aquela perspectiva tem que ser a partir dessa, a partir da contemporaneidade, desse momento. Ela vai ver o próximo, o próximo, o próximo. Então, a perspectiva tem que ter um casamento muito profundo, com o primado consecutivo. Então, há uma reação em cadeia de primados consecutivos. Uma corrente feita pelos elos, cada um mais forte que o outro. Então, era um elo pequenininho. O outro é maior, o outro é maior, o outro é maior, o outro é maior. A corrente era fininha. Agora os elos já estão desse tamanho. E eles têm que aumentar cada vez mais. Isso que é evolução. Então, uma reação em cadeia, ou uma corrente evolutiva, com elos consecutivos cada vez mais amplos, maiores e mais fortes. Então, é uma ilusão pensar que há um atalho, né? Não existe isso. Os atalhos mesmo que a pessoa pode fazer é na hora que ela precisa de uma reflexão. Então ela arranja uma reflexão intempestiva, de uma hora para outra. É o melhor eu fazer uma reflexão agora. Então ela fica 1 hora pensando ali para resolver. Então, por exemplo, ela tem que fazer alguma coisa, telefonar, ela tem que ir, mas ainda não está sabendo. Então ela vira para a professora e fala, espera aí que eu tenho que ir ao banheiro, eu vou tomar banho. Mas não é. Ela senta lá e vai decidir o que ela vai fazer. Esses é que são os únicos atalhos permissíveis para a lógica da vida. É a gente parar para refletir. Que eu sempre falei isso aí, vocês sabem como é que é. Tem vários nomes para isso. Que é o recolhimento íntimo. E ele é rápido, ele não demora muito. Tá certo? Tá certo. No meu caso, quando eu cheguei em 2002, o meu objetivo era seguir e aprofundar a Conscienciologia. Certo. E eu fui aprofundando, quer dizer, houve um aprofundamento dentro do objetivo principal. Né? Hoje eu já estou com mais objetivo do livro, já estou já é inescapável. Tá certo, então. O seu primado já mudou muito. Agora veja, aquele Cláudio lá do Rio, cheio de problema, com aquelas coisas todas, você não é mais aquilo. Acabou. O Cláudio de Ipanema, sabe aquele que eu conheci muito? Sim. Você não é mais nada disso. O Cláudio meio doido, não existe mais. Hoje também não é totalmente doido, ele não é mais doido. Vê se me entende, porque senão, se deixar, a Rosa vai rir de você, e que ela vai pensar que eu falei meio, ela acha que você hoje é inteiro. Não é, Rosa. Só um pouquinho só. Não, hoje você está só com a nesga. Tem que ter, né? Para poder fazer algum trabalho. Coisinha, né? Só para mostrar, porque senão ele teria virado serenão em muito pouco tempo. Né? Aí ia dar inveja em todo mundo, não daria certo. Mas então, Marcos. Então, cara, não ia falar disso mesmo, dessa perspectiva dos primados consecutivos, que está dizendo, só com outro nome, né? Eu queria saber o seguinte, se existe um patamar, um turning point aí de evolução, né, dentro da escala evolutiva, em que a gente mude desse trabalho de reintegração interna, né, o intraconsciencial, para a evolução, a expansão propriamente. Não, cada vez mais você fica mais fora do que dentro. Porque o aperfeiçoamento de dentro ele vai se fazendo naturalmente. Você vai acumulando as aquisições e as conquistas. Então o processo todo é o trabalho de fora. Agora esse trabalho de fora é a interassistencialidade. No nosso caso, ele começa mais seriamente, de uma maneira profissional, através da TENEPS diária. Tá. Mas você concorda que durante um período, pelo menos eu sinto isso, né? Que você falou da coisa da memória, etc., dessas fissuras todas. Não, essas fissuras a pessoa ela tem que ajustar. Todo mundo tem isso, às vezes devido a acidentes, devido a doenças, devido ao nascimento. Então, mas ela se ajusta para ficar
numa condição mais ideal possível para o exercício a execução da sua proex. Então, isso que eu estou chamando, você chamou aqui também de integração. Você reintegra você mesmo internamente ou intimamente, né? Agora, depois de um certo ponto, mesmo ainda tendo que haver esse aperfeiçoamento relativo, né, há uma maior liberdade para expandir. Não, porque não é isso. Você tem que lembrar, e o processo do livre-arbítrio do determinismo. A hora que você começa a dominar você por dentro, seu livre-arbítrio vai abrindo. O determinismo vai desaparecendo. Já não tem muita coisa que incide sobre você. A sua liberdade de ação, ela se amplifica cada vez mais, abre. Mas porque você está mais inteiro também, não é? Não é só inteiro. Você está se desdobrando no cosmos. Você está entendendo? Você está subindo. Então, a base de influência do vértice, do seu cone, está ampliando de uma maneira geométrica. Entendeu? Então, você sobe, tudo vai crescendo. Você diz que continua essa reintegração interna também? Pois é, a evolução, ela é ininterrupta. Sim, mas você não está catando pedaço mais, recolhendo casco teu. Não tem já isso. Outro nível. Esses pedaços, você acaba com eles na hora que você entende um pouco mais o conscienciograma. O conscienciograma acaba. Então, isso que eu ia te perguntar, qual é esse ponto em que acaba isso, né? É a hora que você começa a dominar as energias com explicitação, vamos dizer, de liquidar com apriorismo. Então, você está sempre neofílico, você está aberto para as renovações. É aquilo que eu chamo de neopensene. Então, a neopensenidade tomou conta de você. Agora, veja, você está aberto para as novidades, mas positivas. Não são as fúteis, nem frívolas, nem triviais, mas aquelas que têm valor do ponto de vista evolutivo. Tá? A coisa muda tudo. Tá certo? Tem lógica? Tem lógica, então. Mas você consegue determinar de forma absoluta esse ponto, como a dispersidade? Agora, Marcos, chega num ponto que a linearidade de pensionização vai ajudar a pessoa fora dela. Já não é só dentro. A linearidade começa a se manifestar no contato com os outros. Então, aí você não está focado na reintegração. Quando a pessoa ainda tem atrito com os outros, conflitos muito grandes, até de comunicação, é porque ela ainda tem muito conflito interno. Não houve ainda uma linearidade. A hora que essa linearidade se manifesta dentro, ela começa a transbordar e começa pela comunicação. A comunicação da pessoa fica melhor. Através dessa comunicação, a assistência amplia. Você está entendendo? E por aí vai. Agora, aí começa o primado, volta atrás. A pessoa vai ver que ela tem que recomeçar a ler, a estudar, a fazer pesquisa, porque aquilo que ela fez já foi superado, não vale mais. Já entendi, mas primeiro tem que ter essa sensação de os buracos tampados, etc. Né? Não tem outro jeito. Mas é isso mesmo que eu estava falando. Então não tem um ponto, né? Sempre um novo ponto de tem uma fila aí, né? Vou fazer mais uma então só, peraí. Não tem nada a ver diretamente com hoje aqui, o tema de hoje, sobre o OFIEX, né? O ofexista, você, por exemplo, né? Você, algum ofexista, ainda continua ficando 1 hora por dia, no mesmo local, na mesma hora, não há eu trabalho 24 horas por dia. Não, então, eu sei disso. Essa noite, por exemplo, e pela manhã, eu trabalhei com as energias, com os amparadores, 5 vezes. 5 sessões. Não, eu entendo. Até antes do OFIEX, você pode ficar irradiando já o dia todo. Estou querendo saber se você ainda continua mantendo... Eu sei das coisas, se tem assistência ou não, por causa da TENET. Por exemplo, se eu chego aqui e a energia está tudo bem, porque eu venho antes de todo mundo. Eu não preciso me preocupar com nada. Por quê? As defesas do ambiente, com o processo de encapsulamento sobre si, já estão tudo feito. Vai ser todo dia. Mas você mantém até...
Se mantém a TENEPS diária? É isso que eu quero saber. Não, não. Uma hora é 24 horas por dia. Não, sim, mas além disso, fica uma hora eu trabalho fixa. conforme a hora que precisa. 50 minutos para mim não dá mais. Isso para o OPEXista em geral é regra, então? Não, com o passar do tempo, você vai chegar num nível, depois de muitos anos, que os próprios amparadores vão mostrar isso para você. Por exemplo, às vezes, você já deve ter percebido que às vezes fala assim, ó, fulano está aqui, veja a energia, estuda TENEPS. O povo não entende. Sim, você está no meio do Agora, ó, eu às vezes mexo assim, eu estou mexendo com a energia, assim, ó. Tá certo. Mas o treino tudo lá, tem TENEPS, você não tem, entre aspas, o treino de uma hora, não há mais essa necessidade. Não tem horário fixo. Não tem nenhum horário. Por isso que a hora que eu passei a ser assim, os meus horários mudaram. Aquele negócio que eu falo, eu não sigo por... A pessoa me pergunta, que hora é hoje? Eu falo assim, hoje é terça-feira. Tá. O meu dia é semanal. É semanal. Entendeu como é que é? Tá. Tudo se amplia. Entendi. Eu não vou fazer mais perguntas, não. Só queria dizer que aquele negócio que você estava falando da frescura, do eletromagnetismo influenciar na saúde, né? Que pode influenciar não só na parte física, essa mais sutil que altera a estrutura da matéria, né? Atômica, etc., mas no energossoma também, né? Também, né? E outra coisa, na cabeça também. A parte intelectual, mental somático. Sim, cada energia é constituída disso. Né? Não é só energia direta, mas as consequências da energia. Sim. Pensa nisso. Sim. Tudo influi. Tá, obrigado. Tá certo? Oi. Eu queria que o senhor fizesse uma relação, fizesse um link, explicasse o primado evolutivo com o grupo de gerontos que está se criando dentro aqui. A primeira coisa, dentro do grupo dos gerontos, quantas pessoas tem com 50 anos? Acho que a maioria tem mais de 50. Então, acabou. Isso aí já é a base do processo. Passa a ser o primado evolutivo. É o próprio deles. grupo. O próprio grupo. Que passa a ser o primado evolutivo. É a melhor idade. Da melhor idade. É o gerontos. Uhum. Melhor idade é a conversa. Né? É a melhor idade de lucidez. Aí ninguém pode falar nada. Acabou. Aí a Rosa não vai rir. Isso aí. Não, mas de lucidez. Eu estou falando de lucidez evolutiva, de inteligência evolutiva, de cosmoética ideal. Pronto. Acabou? Então, eu fiquei pensando, né, quando eu saí daqui, nessa questão da percepção inteligente do alto desempenho. Sim. E fiquei pensando se seria validade nós fazermos uma lista disso no grupo, ver a prioridade. Olha, toda lista é bom fazer e ver na prática se aquilo funciona. Se não funciona, passa para outro. Mas agora vocês estão entrando em experiência, é preciso topar tudo. Aceitar toda ideia que aparecer, coloca no laptop. Uhum. Eu acho isso importante. Tá bom. Tá bom? Ô, Eduardo, hoje eu queria falar uma coisinha com você, sabe? Antes de você ir embora, tá certo? Olha que acabar aqui. Professora, minha pergunta é fora do verbete. Há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, no Recim, o professor João Bonassi me comentou que o senhor tem um estudo de uma relação de um nevo com o parapsiquismo. Relação de quê? De um nevo com o parapsiquismo. Sim. Eu queria saber de que forma que o senhor relacionou o nevo com o parapsiquismo e se teria por causa como... do orientalismo, por causa dos processos de meridiano e outras coisas mais. Alguém que já estudou isso muito seriamente, eu já vi isso em 3 lugares diferentes. Eles acham que o deltoide, que é esse músculo aqui, ó, do ombro, está entendendo? Se você espetar, isso é uma das escolas da acupuntura e etc., chinês e tal. Se você espetar ali, você vai estudar o processo do parapsiquismo e o nível da pessoa. Outro lugar é numa das dobras do pavilhão auricular, da orelha, também é para isso. Agora, o que se passa? Tem outra escola mais avançada, do povo que já andou estudando tudo isso com energia, que eles relacionam o deltoide com a dragona. Você sabe o que é dragonas? Dragonas são aquelas coisas, por exemplo, o cara é capitão.
Então ele tem um negócio aqui com uma porção de coisa. Hein? Pois é, são os galões, tem vários nomes, mas é dragonas, quase sempre os nomes. Agora veja, então aquilo é uma autoridade. Então, por exemplo, você vai ver, o general de brigada tem o outro general é de outro, e aquilo tem, sabe, as marcas. O tenente é assim, o general é assim, o coronel é assim, o major é desse jeito. Enfim, existe essas condecorações do processo. Agora, certas pessoas que andaram analisando isso, mostra quando a pessoa tem alguma coisa conforme o tipo no deltoide, mostra que isso mexeu no parapsiquismo dela. Então é como se tivesse feito a marca do boi. Você está entendendo? Aquela que sai fumaça. A pessoa está marcada. Agora, veja, o que é mais forte é do lado esquerdo. Devido o quê? Os dois chakras esquerdos, que são dos mais sérios que tem. O cardio chakra e o esplênico chakra, que são mais para a esquerda. Agora, veja, eu tenho justamente uma marca de nascimento de 6,5 centímetros no deltoide esquerdo. Agora, por que é que eu dou valor para isso? Que é muita coincidência, é muita sincronicidade. Eu, rapaz, chego no lugar, tinha uma pessoa que estava examinando os outros e era considerado um sensitivo. Aí ele chega, olha para mim e fala assim, eu quero ver que você deve ter uma marca no corpo, no ombro esquerdo. Agora, está de roupa. Por sinal, naquele dia, eu estava até de paletó, sem gravata, mas estava de paletó. Tudo tapado. Um homem que nunca me viu. Chegou lá a primeira vez. E falou assim, não, pela sua aura, do jeito que é que eu leio hoje a aura, ele leu a minha. E viu, não, você deve ter uma marca do lado esquerdo. Cada marca que tem isso que está na aura. O negócio está aí. Agora eu tirei a roupa e mostrei para ele assim, o que eu disse. Aí ele mediu 6,5 centímetros. Agora, melhor da história. Essa é marca de nascença, é o Nevo. Eu era ruivo. Então era um pouco assim, cabelo ruivo, mais para escuro do que para claro. Com a idade ficou tudo branco cada manhã, porque a gente é o seguinte, você vai ficando branco de cima para baixo. Vai tudo ficando branco. Eu aqui ainda estou cheio de cabelo preto, você está entendendo? Mas a coisa está começando a descer. Já pegou o homem, então já ficou branco. Você está entendendo? Mas os 6 centímetros estão marcados direitinho. Entendeu? Tem uma marca saliente, de outra cor da pele, tudo bonitinho. Então o cara virou para mim e disse, essas são as suas dragonas. Sua responsabilidade é enorme. Ele quase acabou comigo por causa disso. E agora, veja, ele estava com a corda toda, com autoridade danada. O cara nunca me viu, vai falar aquelas coisas todas. Agora, eu tive várias pessoas na vida que falaram umas coisas dessas. Você entende? Agora, eu não dou valor para isso, grande não. Mas em vista das circunstâncias, os orientais, tem muita gente que estuda isso. O cara lá em New York, o velhinho, que falou comigo, falou assim, você deve ter uma marca de nascimento. Agora, eu virei para ele e falei assim, isso é a marca da ProEx. Fui explicar para ele o que é a programação existencial. Eu falei, não, é isso mesmo. Você está falando a mesma coisa que eu estou falando, só que tem com outras palavras. Isso é o velhinho falando para mim. Mas teria, então, alguma relação de outras marcas no corpo que também pudessem indicar alguma coisa nesse sentido? Tem. Isso aí eles já estudaram na questão da série X, estuda a reencarnação, que é o que o Stevenson, o Hernando Guimarães Andrade andaram estudando. Que o Nevo, as marcas de nascimento, que em inglês chama birthmark, elas mostram, às vezes, uma tragédia da pessoa na vida anterior, como é que ela foi morta. A pessoa recebe uma facada que pegou daqui, pegou no coração, às vezes fica aquela marca aqui. Tem livro aqui Aquilo na vai, Lotec? que é a cicatriz psicossomática. Isso já está comprovado. Eles já pegaram milhares de casos para estudar. E tem livro aqui na Lotec que fala sobre isso? Tem, os livros do Stevenson. Não, cada livrão tem, só um deles tem 5 volumes. Olha, tudo desse tamanho, do meu tamanho aí, dos meus. Stevenson. E pega também um para você ver do Brasil, que é do Hernando Guimarães Andrade. Tá. Hernando com H. Tá certo? Obrigada. Mas então...
eu queria saber como é que a gente pode usar de forma prática na vida o manual pessoal de prioridades, aqui na fatologia penúltima linha. É colocar no papel e ver o que você vai fazer. A hora que você estabelecer as suas necessidades, você vê, você vai atacar onde? Para vivenciar aquilo. O que é que você consegue, o que você não consegue? Se o fogo vai até quando? Mas por aí. Tem que ter uma prioridade. Tem várias prioridades, mas por exemplo, desse resto de ano. A prioridade para o ano que vem. Coloca todas as prioridades. Seu primado evolutivo. Tá certo? Dom Ivo, ativo, hiperativo, construtivo, produtivo, não sei o que mais Ivo. Ativo. 2 perguntas. A primeira pergunta, só para confirmar se eu entendi. A quantidade de conflitos externos que a pessoa tem com os quantidade outros... de quê? Conflitos. Com vírus? Conflito. Aí, ó, aumenta esse troço aí. É conflito. A quantidade de conflitos. Você ouviu que era conflito? Vocês ouviram? A quantidade o microfone. Suspende ele. Aqui, ó, como é que a gente fala? Ó. Na boca. O lábio tem que chegar aqui. Você está engolindo. Você tem que comer essa bola preta. É isso. Senão não vai. E outra coisa, segurar no pescoço dela. Assim, e comer. É um jeito. A quantidade de conflitos Sim. que a pessoa tem indica a falta de autolinearidade da pensionização. Óbvio. Tá. Alguém quer dizer que não? Alguém quer refutar isso aí? Não tem jeito, é lógico. Tá. E a retilinearidade é a anticonflitividade. Entendeu? Entendi. É a mesma coisa, é quase um sinônimo. Ok. A segunda pergunta. Esse velhinho de Nova York, tá? Ele estudava a questão de energia, O homem, eu vi a biblioteca dele, babei. Agora, o melhor da história, ele me colocou certos livros lá que eu poderia ter disposição, que eu poderia pegar. No outro ano eu apareci lá, o homem tinha morrido e tinha fechado a livraria. Lá na Lexington, lá em Manhattan. Você encontrou ele apenas uma vez, Só então? uma vez, mas não foi eu que encontrei, foi ele que me encontrou. Escuta, a livraria estava aí. Todas as estantes, aquele negócio todo. E eu estou vendo. Então ele viu que eu sempre pegava os livros e tirava e livros sobre projeção. Mas a hora que ele chegou, ele me viu de costa, mexendo na estante. Uhum. Sabe como é que é? E ele é que falou depois para mim. Então ele viu minha aura, com a situação daquilo que estava lá. E viu aquele impacto. Ele tinha saído lá para dar uma indicação para um dos caras que era gerente lá, que estava me atendendo. E aí que ele me viu. Ele nunca tinha me visto. Aquela livraria, eu nem sabia que ela existia lá. Aquilo durou pouco, para mim, pelo menos. Entende como é que é? Foi pouco tempo. Agora, a hora que ele chega, então, ele chega para mim com a maior educação, quietinho, e vem tocando no assunto. Eu estou vendo que o senhor, ele começou mais ou menos assim, eu estou vendo que o senhor está muito interessado em processos aí de mudança de dimensão, né? É isso que o senhor está interessado? Assim, eu sou especialista no assunto, desde pequeno. Aí ele olhou para mim, examinou e falou assim, eu estou vendo, eu vi o senhor de costa, agora estou vendo de frente, para ver a sua aura, a situação. O senhor pode vir aqui um pouquinho? Eu falei assim, posso. Aí eu entrei para ele, onde estava a sala dele, que ninguém ia lá, só ele. Cheio de livro, tudo quanto era lá. Tinha mais livro lá do que fora na livraria. Você entendeu? Agora, tudo livro escolhido. E tudo livro com anotações, papéis dentro. Você via que o homem estava estudando tudo. Aí então eu quis ficar lá mais tempo, mas ele tinha que sair, eu também tinha que sair, depois nunca mais vi o homem. Agora, ele abriu o jogo para mim. Uma outra coisa. Ele falou para mim, você conhece esses livros? Praticamente, a maioria dos livros nós temos aí na Lotérica. A maioria de tudo aquilo que tinha. Mas eu tinha ainda esperança de ver outras coisas dele. Por isso, logo que eu cheguei em New York, daí alguns meses, eu fui lá e foi uma frustração. A hora que eu vi que tinha tudo, tinha ido, acabou tudo. Agora, ele me falou uma opção de coisas a meu respeito exatinho, em cima do lance. Entende? E eu fiz umas referências para ele, que aquilo ampliou também o processo dele.
Lá pelas tantas, no fim da história, ele me fazia mais perguntas do que eu a ele. Entendendo? Porque ele queria saber certas coisas dentro da área de todas as minhas pesquisas, você sabe. Depois aí de 60 anos pesquisando os negócios, a gente tem sempre algum argumento, né? Já sabe alguma coisa. Agora, ele estudou tudo. Orientalismo, os processos do Egito, foi com ele que eu queria saber. As minhas perguntas foi tudo sobre o Egito, para ver se dava. Mas não houve tanta coisa não, porque o negócio, Egito é das coisas mais difíceis que tem. Uma das perguntas que eu fiz para ele foi isso. Nos estudos que o senhor fez da egiptologia, o senhor viu alguma coisa que tinha uma espécie de uma arca ou um caixão de pedra aonde se colocava a pessoa viva? Eu disse, não lembro de nada disso. O senhor não viu nada disso, que tinha uma porção de cercadura ou de arquibancada em torno disso, com aquele negócio no meio? Eu falei assim, não, nunca vi nada disso. Agora, com todos os estudos dele, eu não vi. Por isso que eu falo que esse negócio é muito antigo demais. É tanto que eu falei com ele, eu já procurei isso por todo lado, até os livros da Blavatsky, os negócios tudo, aqueles negócios da teosofia, com todos os textos chamados antigos, e eu não achei nada disso. Ele falou assim, isso é difícil. O senhor está procurando umas coisas muito difíceis. Existem também os processos de manifestação de luz e de energia dessa época, que são muito difíceis a gente ver. Porque você sabe, até hoje eles estudam aquele negócio das bolas de luz que aparecem na Terra assim, vai rolando. Uhum. Ele achava que isso aí tem desde a antiguidade dos egípcios. Então, isso é uma coisa que não está muito bem explicada. É um processo de manifestação física, de energia, mas energia consciencial. Tudo é uma coisa. Tem muita coisa que eu estudei com ele lá, nessa tarde, né, nesse dia lá, rapidinho, que era o fim de tarde, eu passei lá. Obrigado. Mas então, Rosa. Professor, sobre primado evolutivo, eu te faço uma pergunta. O primado evolutivo ideal seria aquele que visasse o preenchimento de gaps, ou seja, as fissuras conscienciais primordiais que nós temos? Sempre aquela do momento. É do momento evolutivo. Porque não adianta você, por exemplo, querer ser serenona se você não for, pelo menos, desperta e evoluciólogo antes. Uhum. Não adianta querer pular as coisas, queimar etapas de uma maneira irracional. Não resolve. Podemos fazer uma relação, mas não, você pode saber, teoricamente, quais são os primados mais avançados que tem. Mas se você não vivencia aquilo, não adianta nada. Isso é 1% da teoria. O negócio são os 99% da vivência antes. Sim. Entende? Tudo bem. Agora, o senhor falou para o Cláudio que todos viemos para cá cheios de gaps, ou seja, fissuras conscienciais. Eu fiz uma analogia como se fosse uma colcha de retalhos, cada um faltando um retalho. Não, mas tem coisa pior. Pior? Você sabe aquele negócio de flor de Flandres, de folha de Flandres, que a gente faz assim, para passar, por exemplo, o mamão e outras coisas mais. O milho verde para fazer mingau, curau. O ralo. Como é que chama aquilo? O ralo. Ralo. Existe o ralo que tem os furos, que a parte dele é saliente, fica um furo. Sim, nós somos aquele ralo. Que a maioria encrespa. Você passa o dedo, sério. Você está entendendo? Se encosta no outro, também machuca. Então, não é bem uma coxa de retalho, é mais um ralo. Mais ainda, né? E incomodando o outro, né? Grandões. Então, aquelas mais assim, para fora, incomoda o outro, né? Olha, pior do que abacaxi e ananás. Uhum. Abacaxi e ananás é tipo raloso. É reentrância. É raloso. Né? Não, você passa a mão que o negócio te pega. Uhum. Então, eu fiz uma outra analogia com a conviviologia na CCI. Então, as dificuldades nossas são assim, que talvez as reentrâncias nossas sejam diferentes uns dos outros. É de Brasília. O nosso é a mesma coisa. Isso é a humanidade. Você é um algodão entre cristais.
Você não vai limar as arestas desses cristais. Quem vai é o dono do cristal, é quem é o cristal. Sim. Mas você é um algodão que está dando exemplo. Olha, eu era assim, fiquei assim. Sim. Então, agora, voltando a esse nosso estudo do Geronte, eu pensei num sociograma onde se nós pudéssemos levantar esses gaps em conjunto, já que vai ser um grupo menor, talvez seja mais fácil até esse embrião. O ideal seria vocês fazerem entre vocês de cara. Se eu estivesse lá dentro, era isso que eu ia fazer. Fazer o Consim Cobaia entre vocês. Uhum. Se lá não tem gente que entenda bem do Consim Cobaia ou nunca passou por isso, pega a turma da Cons, põe um lá dentro a fazer para ajudar vocês. Hein? Sei, mas eu estou falando, depende da equipe, né? Não, no caso são todos. Às vezes é bom colocar um juiz isento de fora. Eu já fui 3 vezes e gosto de ser Consim Cobaia. Agora lá precisa de ver, então. Melhora bastante, né? Agora pega gente de mais de 50 anos. 5 décadas. Tá certo? De idade. Então, aí a partir daí a gente pode fazer o sociograma, ou seja, vendo essas proeminências e essas extravagâncias, é o sociograma, de cada um, do grupúsculo evolutivo, quer dizer, do grupo karma. Vale a pena. Agora, esse sociograma, entra aí o proexograma, o fluxograma, o organograma da equipe. Esses gramas todos você tem que pôr. Agora, tudo tem que deslanchar a partir do conscienciograma. Sim. É o caminho. Obrigada, professor. Tá. Agora, gente, eu tenho aqui ainda umas perguntinhas antes de passar aqui. Trinômio, prioridade, desafio, autossuperação. Prioridade é aquilo que a pessoa precisa mais na hora. Isso é um desafio para ela. E ela tem que ver quando é que ela vai conseguir superar. O trinômio é baseado nisso. De modo que é em ascensão, é uma ascendência, está desenvolvendo. Em numerologia, perduração do primado. Às vezes a pessoa tem que fazer aquilo perdurar, tem que segurar até um certo ponto para a pessoa dominar bem aquele primado. Porque não adianta ela falar que ela está dominando, sendo que na hora que ela precisa mostrar, ela falha. Ela tem que superar a coisa do ponto de vista teático. Ela tem que vivenciar aquilo. Às vezes tem que segurar. Outra pergunta. Como diferenciar a mudança de objetivo na PROEX por estratégia evolutiva de abandono do projeto? A primeira coisa é a seguinte. A gente não deve chorar o leite derramado. Na hora que a pessoa viu que precisa de mudar de bloco, ela deve mudar sem olhar para trás. E ver o presente para frente. E esquecer o passado. E lembrar que não adianta estar com dor de cotovelo porque deixou para trás alguma coisa. Se aquilo que ela está fazendo é mais importante, priorize. O objetivo do momento evolutivo é mais sério do que tudo que já passou. Tem que colocar isso na cabeça e não ficar, vamos dizer, com miserê, querendo pegar tudo e levar tudo de jeito. Às vezes não dá. Às vezes não dá para levar tudo que a gente já fez de jeito. Tem que renunciar a alguma coisa, tem que abrir mão de alguma coisa, tem que ser mais laje do que miserê. Outra pergunta. Como identificar os sinais parapsíquicos para mudança de localidade? Olha, aí tem que ver a vida da pessoa e tudo que existe. Mas de cara eu posso falar para a pessoa o seguinte. Primeiro, você tem que responder as perguntas que eu vou fazer. Por que você quer mudar de lugar? Do ponto de vista profissional, qual é o interesse disso? Do ponto de vista evolutivo, qual é o interesse disso? Do ponto de vista afetivo, de dupla evolutiva, qual é o interesse disso? Você vai deixar algum dependente para trás? Esses dependentes são pessoas ainda de tenra idade? Isso tudo tem que ser estudado. Outra coisa, o que você vai fazer na outra localidade? Qual é o seu pé de meia? Você tem pé de meia para sustentar o período de transição da mudança? O que é que você vai fazer lá? Você já tem um currículo bem formado, que às vezes você vai precisar de arranjar um emprego
ou algum trabalho, alguma coisa diferente, é preciso ter também o currículo vitae. O seu está em dia? Enfim, por aí eu já dei algumas ideias. Para começar, eu acho que já tem muito serviço para a pessoa fazer. Agora, outra pergunta. Ouvindo o que o senhor respondeu para o Arlindo, fiquei refletindo. Estou correta pensando assim? 2 pontos. No curso intermissivo, no planejamento da minha PROEX, isso é uma escolha do meu primário evolutivo? É lógico, óbvio. Portanto, com a minha ressoma e com novos desafios, vai haver novo primário evolutivo planejado, que é apropriado para o momento, de acordo com a diversidade cosmoética? Exatinho, é isso mesmo. Primeiro você teve alguma coisa que você aprendeu lá, você veio para cá. Chegando aqui, você vai ver onde eu estou, com quem eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu recebi, o que eu tenho. Aí muda tudo, o primário é outro. Você tem que adaptar aquilo que você conheceu, que lá, a gente sempre fala, no curso intermissivo, é muito mais teoria do que vivência. A vivência é aqui. Agora, você tem que colocar tudo aquilo que você estudou com muita teoria, como é que planejou, você tem que ver como é que se aplica na vivência aqui. Um dos dilemas vivenciados atualmente por muitos voluntários da conscienciologia, que atuam no campo, em campos conscienciológicos, é escolher prioritariamente entre as atividades administrativas da IC e a pesquisa, embora não sejam atividades excludentes. Como compatibilizar melhor essas atividades sem que sejamos apenas operários, nem deixamos a IC descalçada? A primeira coisa é o seguinte, uma pessoa, ela pode trabalhar como voluntário sem ser operário. Então começa por aí. Aí já pode mudar tudo. Uma pessoa, ela pode ser voluntária intelectual, ela não precisa ser operária, ela pode trabalhar com a cabeça, não precisa ser nem com as pernas, nem com os braços o tempo todo. A predominância pode ser mais a da cabeça. E nós precisamos de muita gente de cabeça. Olha o problema, por exemplo, da pessoa dar aula. Ela pode dar aula, ela pode fazer itinerância. Ao mesmo tempo, ela vai fazer pesquisa. Isso é muito importante, ela não vai deixar de fazer pesquisa. Então, o problema nosso todo é esse. Primeiro, pense no mental soma. Depois, você pensa no psicossoma. Por último, você pensa no soma. Você vai acertar mais para ver o primado do seu trabalho atualmente. Isso é que é o melhor que a gente pode falar. Gente, hoje nós temos 17 verbetes para a eleição. Está aqui. Vou ler as pontuações brevemente. Votos online. Votos online 25. Perguntas respondidas online 13. Perguntas presenciais 12. E assinaturas no livro de presença 63. Depois da leitura dos verbetes, o Eduardo vai dar um recado. Verbetes novos. Paradoxo, amizade, debate. Parapercepto. Parapolimatia. Ponto evolutivo. Precedente, primeira ação, realidade inexcluível. Verbetes antigos, agenda vazia, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, com sim problema, hibernante, inconcretude, megapeso e melex. Pessoal, só um recado para vocês. Nós estamos chegando a 330 amigos da enciclopédia e aqueles que quiserem dividir a cota de R$60 por mês em 2 ou 3 pessoas, nós estamos fazendo uma listinha de pessoas interessadas, tá bom? Pode procurar a mim ou a Ieda. Obrigado.
Ganhou Paradoxo, Amizade, Debate. Até amanhã. Obrigada. Então,